Hoje nós vamos conversar um pouco sobre questões históricas para as pessoas não terem tão preconceito com algumas coisas. A questão do comunismo. A referência que as pessoas têm de comunismo é aquele sistema que foi implantado na Rússia, em Cuba, na China. As pessoas falam até que Venezuela é comunista. A Venezuela é um país capitalista, lá não tem o comunismo. O que foi instalado na Venezuela foi um sistema populista, não é bem um comunismo. Então vamos entender um pouco esses conceitos para as pessoas não falarem aí coisas indevidas, né? Então, o que aconteceu na Rússia? Vamos recordar que a Rússia, antes da Revolução Russa, ou seja, antes da implantação do novo sistema, antes de 1917, a Rússia era uma monarquia governada pelos czares. É como se fosse reis, né? Era uma monarquia, só porque não chamava rei, era czar. O último czar da Rússia foi o Nicolau II. Então, aquele regime dos czares, ele era muito desumano. As pessoas na Rússia, na época dos czares, da monarquia czarista, passavam fome, frio, morriam de fome e de frio, não tinham emprego. Então, os czares, a monarquia, viviam nos palácios, se esbanjando, fazendo festas, jantares, né, se esbaldando de riqueza e luxo, e o povo na pobreza, morrendo de fome e de frio, literalmente. Então, as pessoas foram revoltando com essa situação, até que foram se organizando e fizeram a revolução. Tiraram a monarquia do poder, tomaram o poder e implantaram um novo sistema. Tinha que ser um novo sistema, por quê? Porque ia dar continuidade a uma monarquia? Não. Iam implantar o capitalismo? O capitalismo também era selvagem, o capitalismo também causa muita desigualdade. Então tiveram a ideia, vamos criar um sistema novo, vamos pegar as ideias de Marx, né, e dar mais humanidade às pessoas, revolucionar o mundo. Então plantaram um sistema comunista. No início, aí vamos pegar as fases. Eu vou colocar aqui duas fases, a inicial, que foi com o primeiro governante, que foi Lenin, e depois a outra fase com o Stalin. A primeira fase, com Lenin, o que aconteceu? Eles implantaram um novo sistema, estatizaram as empresas privadas, o governo passou a, a ter propriedade sobre todas as empresas privadas, extinguiu a iniciativa privada, né? Todas as empresas viraram estatais. E esse foi o grande erro do sistema, né? Fazer uma mudança tão brusca assim, pegar todas as empresas e estatizar. Vocês imaginam o quão é difícil governar, o quão é difícil administrar uma empresa. Uma empresa. Agora imagine, por mais que seja o governo, que tem uma equipe, um grupo de pessoas, não é uma pessoa sozinha, mas por mais que seja um grupo, são as empresas do país inteiro. E a Rússia é um dos países maiores países do mundo, mais populoso do mundo. Então, não seria uma coisa fácil, né? Não poderia também ter feito uma mudança tão brusca, poderia ir estatizando aos poucos, pegar as empresas mais ligadas nas áreas da saúde, educação, né? Estatizar alguns setores e os outros deveriam de continuar como iniciativa privada, mas tentar implantar um sistema mais social dentro das empresas, alguma coisa assim. Né? Mas vamos entender o que aconteceu. Então implantaram o sistema, estatizou tudo, e aí as pessoas voltaram a ter emprego, porque aí todas as empresas viraram estatais e colocaram todas as empresas para funcionar e tinha emprego para todo mundo. As pessoas voltaram a ter emprego, voltaram a comer e voltaram a ter
conforto de novo, pararam de ficar nas ruas e morrer de frio. Então, a primeira fase com Lenin, Lenin foi um governo bom. Ele trouxe muita prosperidade à Rússia logo depois da Revolução. Foi uma ótima fase, as pessoas ficaram muito satisfeitas com o novo sistema. Só que isso foi ruindo, né? A questão isso que eu falei, um governo sozinho administrar tudo dentro do país é complicado. Então isso foi ruindo, né? Foi causando problemas aos poucos. E aí veio outro problema. Vieram as guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e depois Guerra Fria. Né? Então, na época das guerras, quem já governava a Rússia não era mais o Lenin, já foi o Stalin. O Stalin foi um governo linha dura, ele já implantou uma ditadura, então aí já piorou muito a situação. Então veja bem, o problema lá não foi o comunismo, que foi, na verdade, nem chegou a ser comunismo, né? Não foi o novo sistema que eles implantaram, foi a ditadura foi um problema, não o sistema. Porque veja bem, não confundam comunismo, capitalismo e ditadura como sinônimos, não são. A ditadura ela existe em sistemas comunistas, socialistas e capitalistas. São coisas diferentes. Né? Porque as pessoas têm mania de falar, né, comunista é ditadura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, esse sistema linha dura já provocou mais problemas para o país. E aí o sistema realmente foi ruindo. E aí a questão das guerras agravou muito. Né? Vocês imaginam o país mergulhado na guerra e a Rússia ela participou ativamente das duas guerras. E aí vale destacar que o papel da Rússia foi, no caso da União Soviética, na época já, né? Foi primordial para derrotar o Hitler. Se não fosse a Rússia, você não teria a vitória dos aliados tão rápida. Então, o papel dela foi primordial para ajudar a derrotar os alemães. Né? Isso aí tem que ficar bem claro. E existe aí esse ponto positivo, tá? Porque as pessoas gostam muito de determinar, né? Esse aqui é ruim, esse aqui é bom. As coisas não são 8 ou 80, né? O bem e o mal existem no mundo inteiro, né? Existem dentro de todos os sistemas. Então a gente tem que olhar para as coisas de forma mais imparcial, né? Tentar entender de forma técnica, de forma geopolítica, como as coisas funcionam. E não ficar com preconceitos. Então, essa bem rápida é a história da questão da Rússia. E aí depois que passa as guerras, vem a Guerra Fria, que foi um momento também muito complicado, muito tumultuoso, né? Porque foi a época do mundo bipolar, Estados Unidos de um lado, controlando os países capitalistas e a União Soviética do outro lado, controlando o mundo socialista. Então era uma guerra fria, né? Sem conflito, mas era um barril de pólvora pronto para explodir a qualquer momento. E teve alguns momentos, vários momentos, que foram assim, que quase se transformou em tragédias, quase que transformou em guerra nuclear, porque já teve vários momentos ali que os dois lados esteve a ponto de apertar o botão mesmo, o botão vermelho para lançar as bombas nucleares dos dois lados, tá? Então não tinha ali mocinho e vilão. Os dois lados estavam nesse conflito. Então, vocês percebam que a culpa não é só do sistema, tinha todo um contexto de Guerra Fria, nisso tudo, tá? De bomba atômica. Então, tem que entender o conceito como todos os aspectos, né? Questão de Cuba. Cuba também foi dentro desse contexto de Guerra Fria. A gente tem que também pegar um pouco mais de Cuba, é o seguinte, lá também vivia sob uma ditadura de um coronel, né,
que governava o país de forma ditatorial e o povo sofria. Não tinha emprego, as pessoas passavam fome, morriam de muitas coisas, né, de muitas doenças, porque as pessoas sempre estavam com problemas não tinha assistência médica, de saúde. O país era um caos, era uma ditadura. Uma ditadura aliada dos Estados Unidos. Tá? Então, quando fazem a Revolução Cubana, foi justamente para libertar o povo das garras do ditador. Veja, o ditador era do lado capitalista. Tá? Então, só para a gente entender essa questão da ditadura. Então, a Revolução Cubana veio para combater a ditadura que estava implantada no país e o povo sofria muito. Então, implantaram, tiraram o ditador do poder, né? Tomaram o poder e começaram a reconstruir o país. Criaram muitos cursos de medicina no país inteiro, porque Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução, ele era médico, então eles implantaram cursos de medicina e cursos de medicina voltado para a atenção básica, para a saúde da família, para atender realmente as pessoas, né? Os problemas básicos de saúde que as pessoas têm no dia a dia, para as pessoas terem uma vida mais saudável, né? Fazer o trabalho preventivo, para as pessoas não ficarem doentes, porque hoje o conceito que a gente tem de saúde é que depois que a pessoa está doente, aí tem que tomar um remédio, fazer uma cirurgia, um tratamento para ela ter saúde. Não, então ela já não tem mais a saúde, ela já tem uma doença. Então, a saúde da família, a atenção preventiva, é para não deixar as pessoas ficarem doentes. Né? É só a gente olhar hoje a quantidade de farmácias que existem nas cidades. Né? Nas regiões mais centrais, cada esquina tem uma farmácia, né? Exagerando um pouco. Mas é nesse conceito de tratar a doença. Então, o sistema, o melhor sistema que existe seria o quê? É tratar as pessoas para elas não ficarem doentes. Então, o que foi feito em Cuba foi isso, um sistema de cursos de medicina para atender a população do país inteiro, para não deixar as pessoas ficar doentes, cuidar das pessoas. E escolas, construíram também escolas no país inteiro. Então, hoje, as pessoas olham para Cuba e falam, não, Cuba é uma pobreza danada, só tem problema. Não. Vamos ver os lados da coisa, né? Vamos entender de forma imparcial, de forma técnica, vamos pegar os dados. Cuba não tem analfabetismo, não existe analfabetismo em Cuba. Todas as pessoas estudam, têm escolas, fazem o ensino básico, fazem curso superior, pós-graduação. Então, o sistema educacional de Cuba é um dos melhores do mundo. O sistema de saúde de Cuba também é um dos melhores do mundo. Ah, tem pobreza? Tem pobreza. Só que é o seguinte, não tem miséria. Tá? Tem que entender isso. Os pobres têm o básico. Os pobres comem, têm comida, têm emprego, têm escola. Então a população é pobre, mas tem o básico. Existe uma questão da igualdade também. Tá? Isso foi implantado lá na Revolução, tá? Nesse sistema de cuidar das pessoas, dar atenção para as pessoas. Ah, mas então qual que é o problema de Cuba? O problema de Cuba chama-se bloqueio. O país vive sob um bloqueio econômico, implantado pela maior potência do mundo, que foi os Estados Unidos, que é os Estados Unidos. E isso vem lá desde a Guerra Fria. Tá? Então não é uma coisa assim, você imagine um país como Cuba, que é uma ilha, que tem deficiência de produção agrícola, que tem deficiência de indústrias, né? O país tem que comprar quase tudo que ele precisa e não pode comprar, porque ele está bloqueado, ele não pode comprar
dos Estados Unidos, não pode comprar dos países europeus e de todos os países que são aliados dos Estados Unidos. Você imagina você ser proibido de ir ao supermercado fazer compra. Você vai morrer de fome. Cuba é isso. Tá? Eles não podem comprar, eles não podem vender para vários países aliados dos Estados Unidos. Os maiores fornecedores de produtos industrializados do mundo, que é os Estados Unidos e os países europeus, Cuba não pode ter relação comercial. Então entende qual que é a dimensão dessa questão do bloqueio? O dia que o bloqueio for retirado de Cuba, por que eles têm medo de tirar o bloqueio? Porque Cuba vai desenvolver demais. Vai ser um país que vai crescer muito, porque já tem educação, já tem saúde de referência. Então, se retirar o bloqueio e o país desenvolver, vai afetar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, eles têm medo de Cuba, a verdade é essa. Tem medo deles perderem o poder, porque esse é o grande problema do mundo, né? E falando de Estados Unidos, é a ganância de poder, né? De querer dominar tudo. É um país imperialista. Então, como é que a gente vai fazer para restabelecer a democracia em Cuba? É tirar o bloqueio, deixar o país seguir a vida. E é isso que tem que fazer. A Venezuela é a mesma coisa. Tá? Eu não estou defendendo o sistema que tem lá na Venezuela, pelo contrário, é um sistema complicado, as pessoas estão passando por dificuldade, né? A gente sabe disso. Mas a gente tem que entender de forma técnica, saber os fatos. A Venezuela tem uma história muito parecida com Cuba. Também vivia sob uma ditadura, né, de um governante que fazia o povo sofrer muito. Então, quando Che Guevara entrou para as Forças Armadas, ele entrou para as Forças Armadas muito, muito jovem, né? Logo na época mesmo de servir ao Exército. Então, dentro do Exército, ele começou a viajar pelo país e ele foi vendo as dificuldades do país, a pobreza das pessoas. Então, ele começou a refletir sobre aquilo. Falou, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar o povo venezuelano. E aí ele foi amadurecendo, foi passando os anos, e eles realmente viam que tinham que ajudar. E aí foi quando fizeram a revolução na Venezuela, tiraram o poder do ditador e restabeleceu e devolveu o país para o povo. Só para vocês terem uma ideia, a questão do petróleo em Venezuela. Os Estados Unidos construiu a petrolífera na Venezuela e deixava para a Venezuela 20% do petróleo e levava 80% do lucro. E o petróleo da Venezuela. Quando o Hugo Chávez assume o poder da Venezuela, ele restabelece, ele estatiza de novo a petrolífera e passa a entregar para os Estados Unidos 20% do petróleo, do lucro, e o país ficar com 80%. E os Estados Unidos não teve nada a fazer com isso, porque isso era mais do que natural, era legal fazer isso. Então vejam que o tanto que esse jogo geopolítico é importante num país, tá? E aí a Venezuela desenvolve muito, só para vocês terem uma ideia, o país ficou com um índice de Gini muito maior do que o Brasil, por exemplo. O Venezuela desenvolveu muito o sistema educacional, atendimento social. Então é um país que cresceu muito na época, porque eles vendiam muito petróleo, o petróleo estava com um preço muito bom no mercado mundial e o país tinha muito dinheiro. O erro deles não foi ter criado indústrias, principalmente indústrias alimentícias, para garantir a segurança alimentar do país em épocas de crise de petróleo, que foi o que aconteceu. O preço do petróleo, do barril do petróleo caiu no mercado mundial, a Venezuela entra em crise, porque era o principal produto que eles tinham, e aí eles não tinham outro recurso, como indústrias e outras fontes de economia para suprir as necessidades do país. Aí o que os Estados Unidos fez?
implantou um bloqueio na Venezuela nesse momento. Para quê? Para destruir a Venezuela no momento que ela mais precisava. E aí o mesmo que aconteceu em Cuba. Implantou um bloqueio, proibiu a Venezuela de fazer relação comercial com todos os países aliados, e a mesma coisa que eu falei. Você não pode comprar nem vender de ninguém. Então como é que resolve o problema da Venezuela? Tira o bloqueio. Né? Tira o bloqueio porque a democracia vai restabelecer. A intenção dos Estados Unidos não é restabelecer democracia na Venezuela. A intenção deles é tomar o petróleo, que é a maior reserva de petróleo do mundo, está na Venezuela. Então, o que os Estados Unidos quer não é restabelecer democracia. Eles querem tomar o petróleo, roubar o petróleo da Venezuela. A mesma coisa que ele fez no Iraque. Foi lá e destruiu o país com aquela guerra lá, perseguição ao ditador, que era, né, o Saddam Hussein. Só que nós estamos falando de Iraque, né? Eu nem vou entrar nesse assunto aqui, porque é outro assunto. Mas a intenção deles não era restabelecer democracia. A intenção deles é tomar o recurso natural. No caso lá era petróleo também. Mesma coisa na Líbia, com o Muammar Gaddafi, que é só questão de interesse econômico, né? Para tomar petróleo, principalmente. Então é isso, a gente tem que entender esses conceitos para a gente ter uma visão mais imparcial das coisas e não ter preconceito, né? E ficar falando e pensando coisas erradas. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Até mais.